Ela escreveu para ele durante 43 anos, todos os domingos de manhã sem falta. Sua caligrafia ficou mais trêmula com a idade, mas seu amor nunca vacilou. A caixa de correio, no final da sua entrada de cascalho, engolia cada carta como uma oração oferecida a um céu vazio. Ele nunca respondeu. Nem uma vez. Então, numa terça-feira de outubro, quando as folhas de bordo tinham ficado com a cor da ferrugem velha e dos sonhos esquecidos, alguém bateu à sua porta. Um estranho estava na varanda, segurando uma caixa de madeira desgastada. Dentro havia centenas de cartas, todas com a letra dela, todas com o endereço dela. Cartas que ela enviara a um fantasma durante quase meio século. Esta é a história de Clara Whitmore e do amor que se recusou a morrer. Clara tinha 22 anos quando o mundo deixou de fazer sentido. Era 1969 e a televisão da casa onde ela cresceu exibia imagens de uma guerra que parecia ao mesmo tempo distante e devastadoramente próxima. Seu noivo, Michael Torres, havia sido enviado para o Vietnã 3 meses depois de colocar uma simples aliança de ouro em seu dedo, sob o velho carvalho atrás da casa da família dela. "Vou escrever para você todos os dias", ele sussurrou em seu ouvido, com o hálito quente no ar frio de setembro. "E quando eu voltar para casa, vamos construir nossa vida aqui mesmo. Uma casa branca, com persianas vermelhas, crianças brincando naquele campo onde gravamos nossos nomes." Na época, ela acreditou nele. Acreditou-no para sempre. Acreditou nas promessas feitas sob um céu estrelado e seladas com beijos que tinham gosto de esperança, juventude e todos os amanhãs que eles achavam que tinham. A casa onde Clara cresceu ficava em um terreno de 16 hectares, na zona rural de Iowa, cercada por campos de milho que se estendiam até o horizonte como um oceano verde. A janela do quarto dela ficava voltada para o leste, em direção ao nascer do sol, na direção em que Michael partiu quando o transporte militar o levou embora. Todas as manhãs, ela acordava e olhava pela janela, imaginando que podia ver até a selva onde ele dormia sob estrelas estrangeiras. Nos primeiros 6 meses, as cartas dele chegavam pontualmente. Todas as terças-feiras, às vezes às quartas-feiras, o carteiro deixava para ela pedaços do coração de Michael dobrados em envelopes militares. Sua caligrafia era cuidadosa, deliberada, cada palavra escolhida para confortá-la através da distância impossível. Clara reconhecia as cartas dele a 15 metros de distância, pela maneira como seu nome estava escrito no canto, pela ligeira inclinação da letra, que parecia se inclinar para a frente, como se estivesse tentando alcançar o lar. "O pôr do sol aqui me lembra seu cabelo", ele escreveu em fevereiro. "Dourado, selvagem e lindo. Levo sua foto para todos os lugares, e os outros soldados me provocam porque dou um beijo nela antes de dormir." Ela guardava todas as cartas em uma caixa de sapatos debaixo da cama, lendo-as até o papel ficar mole e a tinta começar a desbotar. A caixa de sapatos já havia guardado seus sapatos de casamento, sapatilhas de cetim branco com botões de pérola que ela nunca usou no altar. Agora guardava algo mais precioso do que qualquer sapato poderia ser: a prova de que o amor podia atravessar meio mundo e chegar intacto. Ela lia as cartas dele à luz da lâmpada, depois que seus pais adormeciam, traçando as palavras com a ponta do dedo, como se pudesse tocá-lo através da tinta. "O pôr do sol aqui me lembra o seu cabelo", ele escreveu em fevereiro. "Dourados, selvagens e lindos. Levo sua foto para todos os lugares, e os outros soldados me provocam porque dou um beijo nela antes de dormir." Ela memorizou cada frase, cada vírgula, cada pequena mancha onde a mão dele havia repousado no papel. Ela respondia religiosamente, contando-lhe sobre as mudanças das estações em Iowa, sobre como o milho crescia alto e verde no verão, sobre como a neve caía silenciosa e profunda no inverno, cobrindo seus lugares secretos com um manto branco imaculado. Ela escrevia sobre o futuro deles, sobre a casa que construiriam onde as rosas de sua avó costumavam crescer, sobre os filhos que dariam nomes das constelações que ele lhe ensinara a encontrar no céu de Iowa. Ela escrevia sobre a saudade que sentia por ele,
com uma dor que vivia em seus ossos, sobre contar os dias como contas de um rosário, sobre como a ausência dele se tornara uma presença por si só. Então as cartas pararam de chegar. 17 de março de 1970. A última carta que ela recebeu de Michael Torres chegou numa terça-feira que parecia igual a todas as outras, até se tornar a terça-feira que dividiu sua vida em antes e depois. Ele escreveu sobre as chuvas de monção e sobre sentir falta do riso dela. Ele escreveu sobre sonhos com o lar. A carta terminava com palavras que ecoariam em seu coração por décadas. Espere por mim, Clara. Não importa o que aconteça, espere por mim. 2 semanas depois, chegou o telegrama. Desaparecido em combate. Presumivelmente morto. Essas 3 palavras reorganizaram todo o seu universo. Viraram-na do avesso. Fizeram-na questionar tudo o que ela sempre acreditara sobre Deus, justiça e como o mundo deveria funcionar. O telegrama foi entregue pelo jovem Billy Patterson, que tinha estudado com Clara e Michael e jogado arroz nos casamentos de outros casais enquanto Clara esperava pelo seu. As mãos de Billy tremiam ao entregar-lhe o papel amarelo, e ela podia ver nos seus olhos que ele já sabia o que estava escrito. À noite, toda a cidade saberia. Ela se tornaria a pobre Clara, a garota que perdeu seu soldado, aquela sobre quem todos cochichariam nos corredores dos supermercados e nos bancos da igreja. Mas Clara Whitmore nunca foi uma mulher que aceitava suposições, especialmente quando vinham do governo que havia levado o homem que ela amava e o perdido em algum lugar de uma selva, cujo nome ela nem conseguia pronunciar corretamente. Ela continuou escrevendo. Todos os domingos de manhã sentava-se à mesa da cozinha que pertencera à sua avó, pegava seu melhor papel de carta e despejava seu coração no papel. O ritual tornou-se sagrado. Ela acordava antes do amanhecer, fazia café na mesma caneca de cerâmica azul que Michael lhe dera no seu aniversário de 21 anos e observava o sol nascer sobre os campos de milho enquanto redigia sua carta semanal. A cozinha guardava memórias em cada canto. O parapeito da janela onde Michael havia gravado as iniciais deles enquanto esperava pelo jantar de domingo. A cadeira onde ele se sentava, engraxando as botas e falando sobre o futuro deles. O telefone na parede onde ela recebeu a última ligação dele, com chiados e estática, antes que ele desaparecesse no silêncio que engolia os soldados. Ela escrevia sobre seus dias, sobre as estações que mudavam sem ele, sobre a solidão que se instalava em seus ossos como a geada do inverno que nunca derretia completamente. Ela escrevia sobre esperança, sobre fé, sobre a crença obstinada de que em algum lugar, de alguma forma, ele ainda estava ouvindo. Ela escrevia sobre os sonhos em que ele voltava para casa, em que ela ouvia a caminhonete dele na garagem e corria descalça pelo quintal para encontrá-lo. Ela escrevia sobre acordar desses sonhos, sobre o momento em que a memória voltava e partia seu coração novamente. Os moradores da cidade achavam que ela tinha enlouquecido. Sua própria família ficou preocupada, depois frustrada e, por fim, deixou de falar sobre o assunto. Sua mãe inventava desculpas para visitá-la nas tardes de domingo, chegando depois que Clara ia até a caixa de correio, na esperança de encontrar sua filha em um momento de lucidez, um momento de desapego. Seu pai consertava coisas na casa da fazenda sem que ninguém pedisse, consertando as venezianas e remendando a cerca, como se pudesse, de alguma forma, consertar o coração partido da filha com carpintaria e devoção. Os amigos se casaram, tiveram filhos, se mudaram para cidades com nomes que Clara nunca tinha ouvido falar. No início, enviam cartões de Natal, depois cartas ocasionais e, finalmente, nada mais. Clara se tornou a amiga que eles conheciam, a garota que ficou presa no tempo, que se recusou a seguir em frente quando o mundo exigia que ela avançasse. Clara permaneceu, cuidando de sua pequena casa na fazenda, dando aulas na escola primária durante a semana e escrevendo cartas para um homem que o governo havia declarado morto nas manhãs de domingo. Os anos se passaram como páginas de um livro que ninguém mais lia. A guerra terminou com desfiles, protestos e discursos políticos, mas para Clara, a guerra continuava todos os domingos de manhã.
O mundo seguiu em frente. Encontrou novas tragédias para lamentar, novos heróis para celebrar. Clara escrevia. Ela escreveu durante toda a sua juventude, quando a esperança brilhava forte e intensa, quando ainda acreditava que qualquer dia poderia trazer notícias de seu retorno, de sua fuga, de sua sobrevivência milagrosa. Ela escreveu durante os seus 30 anos, quando a esperança se tornou uma disciplina, uma escolha que fazia todas as manhãs, como escolher que vestido vestir ou o que preparar para o pequeno almoço. Ela escreveu durante os seus 40 e 50 anos, quando a esperança se transformou em algo mais silencioso, mas não menos persistente, como o tic-tac constante do relógio de pêndulo na sua lareira, ou o regresso fiável dos tordos a cada primavera, trazendo promessas de renovação nos seus peitos vermelhos brilhantes. Se você acredita no amor verdadeiro, aquele que transcende o tempo, a distância e até mesmo a própria morte, deixe-me saber nos comentários abaixo. Porque o amor de Clara era exatamente esse tipo de amor. Quando completou 60 anos, o ritual se tornou tão natural quanto respirar. As manhãs de domingo eram sagradas. Ela acordava antes do amanhecer, fazia café na mesma caneca de cerâmica azul e observava o sol nascer sobre os campos de milho enquanto escrevia sua carta semanal. Sua caligrafia ficou trêmula devido à artrite, mas suas palavras permaneceram firmes. Meu querido Michael, ela sempre começava. Mais uma semana se passou e tenho muito a lhe contar. Ela escrevia sobre as estações do ano, sobre a maneira como a luz incidia sobre o chão da cozinha no inverno, sobre o pássaro que construíra seu ninho no carvalho onde ele a pedira em casamento. Ela escrevia sobre as crianças que ensinava, sobre suas risadas e seus sonhos. Ela também escrevia sobre a solidão, mas com delicadeza, sem reclamar, como se estivesse simplesmente relatando o tempo. As cartas eram colocadas na caixa de correio todos os domingos à tarde. O carteiro, primeiro o velho Sr. Henderson, depois o seu filho Paul e, por fim, a filha de Paul, Sarah, recolhiam-nas sem comentar. Sabiam para onde iam as cartas. Sabiam que nunca chegariam ao seu destino. Mas também sabiam que alguns rituais são demasiado sagrados para serem perturbados. Clara nunca perguntou se as cartas eram entregues. Nunca pediu confirmação ou prova. Simplesmente confiava que o amor verdadeiro, encontra o seu caminho. Os anos esculpiram rugas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos. Suas mãos ficaram manchadas com a idade, mas nunca pararam de escrever. Ela se aposentou do magistério, mas continuou sua rotina dominical. A casa ficou silenciosa ao seu redor, mas seu coração permaneceu cheio de palavras para Michael. Ela tinha 65 anos quando sua mãe morreu, deixando-a completamente sozinha na casa onde nasceu. Ela escreveu para Michael sobre o funeral, sobre o peso da solidão, sobre como às vezes ouvia a voz dele no vento que soprava entre o milho. Se você já esperou por alguém, se sabe o que significa amar além da razão e da lógica, curta este vídeo, porque esperar foi o presente de Clara para o mundo, a prova de que alguns amores são mais fortes do que a ausência. Aos 70 anos, seus dedos mal conseguiam segurar uma caneta, mas ela encontrou maneiras de continuar. Ela comprou uma máquina de escrever em um bazar, uma velha Royal Quiet Deluxe, que pertencia à viúva de um jornalista. As teclas estavam duras, mas davam voz à sua devoção. Todos os domingos, a pequena máquina produzia outra carta, outro pedaço de seu coração enviado para o vazio. Os moradores da cidade haviam parado de falar sobre as cartas de Clara há anos. Ela se tornara parte da paisagem, tão confiável e imutável quanto o elevador de grãos ou a passagem de nível. As crianças cresceram sabendo da velha senhora que escrevia cartas para um soldado morto. Alguns achavam romântico, outros achavam trágico. Clara achava que era simplesmente amor. Ela tinha 75 anos quando sua saúde começou a falhar. A artrite dificultava a digitação. Seus olhos ficaram turvos com catarata. Mas ela se adaptou, como havia se adaptado a tudo o mais. Começou a ditar suas cartas para um pequeno gravador. Depois as transcrevia lentamente, palavra por palavra, com sua caligrafia agora quase ilegível.
mas ainda carregando o peso de seu coração. A casa ficou em mau estado ao seu redor. A tinta descascava das persianas. O jardim ficou coberto de mato, mas todos os domingos, sem falta, uma carta era colocada na caixa de correio, mesmo quando ela estava doente com pneumonia, mesmo quando a neve era muito alta para ela dirigir até a cidade, mesmo quando seu coração estava tão pesado com a solidão acumulada que ela mal conseguia levantar a cabeça. Seus vizinhos começaram a visitá-la com mais frequência. Traziam mantimentos, ajudavam nos concertos, limpavam a garagem depois das tempestades. Nunca mencionavam as cartas, mas entendiam da maneira que as pequenas comunidades entendem os mistérios sagrados de seu próprio povo, que o ritual de Clara estava, de alguma forma, mantendo algo importante vivo. Outubro sempre foi o mês favorito de Michael. Ele adorava a maneira como as folhas pegavam fogo antes de morrer, adorava a promessa nítida do inverno no ar da manhã. Clara se sentia mais próxima dele em outubro, como se a fina membrana entre os vivos e os perdidos se tornasse ainda mais fina quando o mundo se preparava para dormir. Ela tinha 86 anos naquela manhã de outubro, quando bateram à porta. Clara estava sentada à mesa da cozinha, lutando para escrever sua carta semanal. Suas mãos tremiam tanto que formar palavras era como tentar pegar borboletas. Ela conseguiu escrever apenas algumas linhas. Meu querido Michael, as folhas estão mudando de cor novamente e penso em você a cada galho dourado. A batida foi suave, quase hesitante. Clara raramente recebia visitas. O carteiro deixava pacotes na varanda. O entregador de mantimentos buzinava e acenava. Mas essa batida pedia algo. Tinha um peso. Ela caminhou lentamente até a porta da frente, sua bengala batendo no piso de madeira que Michael havia prometido restaurar quando voltasse para casa. Através do vidro fosco, ela podia ver a silhueta de um homem alto e de ombros largos, segurando algo nos braços. Quando ela abriu a porta, o vento de outubro entrou, trazendo o cheiro de folhas mortas e fumaça de lenha. O homem parado na varanda tinha talvez 45 anos, olhos gentis e cabelos grisalhos nas têmporas. Nos braços, ele segurava uma caixa de madeira, velha e desgastada, do tipo que poderia conter ferramentas, lembranças ou sonhos desfeitos. Senhora Whitmore. Sua voz era gentil, cuidadosa. Meu nome é David Torres. Acho que a senhora conhecia meu pai. O mundo girou. Clara agarrou-se ao batente da porta, o coração batendo forte contra as costelas como um pássaro enjaulado. Torres. O nome de Michael. Mas este homem era muito jovem, muito sólido, muito real. Desculpe aparecer sem avisar, continuou David, mas tenho algo que pertence a você. Ele levantou a caixa ligeiramente e Clara viu que estava cheia de envelopes, centenas deles, todos com a sua caligrafia cuidadosa, todos endereçados a Michael Torres, todos selados e carimbados, mas nunca entregues. Posso entrar? Perguntou David. Há uma história que precisa ouvir. Clara afastou-se com as pernas a tremer. David Torres a seguiu até a cozinha, onde ela havia escrito milhares de cartas, onde havia amado um fantasma por 43 anos. Ele colocou a caixa cuidadosamente sobre a mesa, ao lado da carta pela qual ela estava escrevendo, e Clara viu que cada envelope na caixa estava marcado com datas que abrangiam décadas. Toda a sua vida adulta, reduzida a uma caixa de correspondências não entregues. Como? Ela sussurrou. Era a única palavra que conseguia dizer. David puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, da maneira que Michael costumava sentar quando planeavam o futuro juntos. Meu pai não morreu no Vietnã, Sra. Whitmore. Ele foi capturado. Ficou prisioneiro durante 7 anos em condições que... Bem, quebraram algo na sua mente. Quando finalmente voltou para casa, não se lembrava de quem era antes. Não se lembrava de si. A visão de Clara ficou embaçada. Ela pressionou a mão contra a boca, com medo de que, se a abrisse, 43 anos de dor acumulada se derramariam e afogariam os dois. O exército encaminhou suas cartas para ele, continuou David. Todas elas. Chegaram ao hospital de veteranos, onde ele viveu durante a maior parte dos anos 70 e 80. Mas ele não conseguia entender
porque uma estranha estava escrevendo para ele sobre amor, estações do ano e campos de milho. As enfermeiras colocaram-nas numa caixa. Pensaram que talvez um dia a memória dele voltasse. E voltou? A voz de Clara era pouco mais que um sussurro. Os olhos de David encheram-se de lágrimas. Partes dela. Perto do fim. Ele começou a lembrar-se de fragmentos. Uma rapariga com cabelos dourados. Uma promessa feita debaixo de uma árvore. O teu nome dito em sonhos. Ele está morto agora. Não era uma pergunta. 6 meses atrás. Câncer de pulmão. Mas a senhora Whitmore... David enfiou a mão no paletó e tirou um único envelope, endereçado por uma caligrafia masculina trêmula. Ele escreveu isso antes de morrer. Para você. Ele se lembrou apenas o suficiente para saber que alguém estava esperando. Clara pegou o envelope com dedos trêmulos. Seu nome estava escrito na frente com uma caligrafia que ela quase reconheceu. Uma caligrafia que havia envelhecido assim como a dela, mas que carregava o fantasma do menino que prometeu amá-la para sempre. Inscreva-se neste canal se você acredita em milagres, em segundas chances, no amor que sobrevive, mesmo quando a memória falha, porque o que aconteceu a seguir foi nada menos que milagroso. Clara abriu o envelope lentamente, com medo de que ele se dissolvesse como um sonho. Dentro havia uma única folha de papel, com palavras escritas a lápis, algumas riscadas e reescritas, como se cada frase tivesse sido conquistada com luta. Minha Clara, começava, não me lembro do seu rosto, mas me lembro do seu coração. Não me lembro das nossas promessas, mas me lembro da sensação de para sempre. David me disse que você nunca parou de escrever. David me disse que você esperou. Não mereço tanto amor, mas sou grato além das palavras por ele ter existido. Você me tornou real, mesmo quando eu não conseguia me lembrar de ser real. Obrigado por amar um fantasma. Obrigado por acreditar no que nós fomos. Vou dormir agora, mas não tenho medo, porque em algum lugar nos sonhos acho que vou te encontrar novamente. Espere por mim lá. Seu Michael. Clara leu a carta 3 vezes antes que as palavras se tornassem ilegíveis. 43 anos de perguntas respondidas em poucas frases. 43 anos de fé, finalmente recompensados. Ela olhou para David, o filho que nunca soube que existia, a prova viva de que Michael realmente havia sobrevivido, que realmente amara alguém o suficiente para criar uma vida. Conte-me sobre ele, disse ela. Conte-me sobre o homem que ele se tornou. David sorriu, e nesse sorriso Clara viu um eco do menino que ela amara. Ele era quieto, gentil, trabalhava com as mãos, consertando coisas quebradas. Nunca se casou, embora eu não ache que ele se lembrasse do motivo, mas estava sempre em busca de algo, sempre olhando para o pôr do sol dourado, como se ele guardasse um segredo que ele não conseguia lembrar. Eles conversaram até o sol se pôr atrás dos campos de milho, pintando a cozinha com a mesma luz dourada que Michael havia descrito em uma carta escrita na selva, do outro lado do mundo. David contou a ela sobre a vida de seu pai após a guerra, sobre o pequeno apartamento onde ele morava, sobre como ficava olhando pela janela por horas, como se estivesse esperando algo chegar. Ele guardou sua última carta, disse David finalmente, tirando outro envelope do bolso. A que você enviou no domingo passado. Ela chegou logo depois que ele morreu. Clara pegou essa carta também, sua última oferta de domingo, selada, processada e finalmente entregue. No envelope, alguém havia escrito a lápis: destinatário falecido, devolver ao remetente. Mas não tinha sido devolvida. Tinha sido entregue a David, que a abriu e leu as palavras dela sobre folhas de outono, corações fiéis e amor que tudo suporta. Foi essa carta que o levou até a porta dela, que o levou a carregar 43 anos de correspondência não entregue em sua caminhonete e atravessar 3 estados para encontrar a mulher que nunca deixou de acreditar. Ao cair da noite, David ajudou Clara a levar a caixa de cartas para a sala de estar. Sentaram-se juntos no velho sofá onde ela havia esperado e escrito durante quase meio século de manhãs de domingo. Uma a uma, Clara tirou as cartas, suas cartas, reconhecendo sua própria caligrafia em diferentes idades,
lembrando-se dos momentos que motivaram cada uma delas. Aqui estava a carta que ela havia escrito após a morte de sua mãe. Ali estava a do Natal de 1985, quando ela descreveu a neve caindo sobre a cadeira vazia de Michael à sua mesa. Ali estava a carta do seu 50º aniversário, quando ela finalmente se permitiu imaginar envelhecer sem ele. Cada envelope era um dia da sua vida, uma escolha de amar diante do silêncio, um pequeno ato de fé que se acumulou em algo magnífico, comovente e belo. "O que você vai fazer com elas?" perguntou David. Clara sorriu, e pela primeira vez em décadas foi um sorriso sem tristeza. "Acho que vou doá-las ao Museu dos Veteranos em Des Moines, que elas sejam um testemunho de todo o amor que sobrevive à guerra, de toda a fé que perdura além da lógica, que elas provem que esperar não é tempo perdido se for feito com amor." David assentiu. Ele gostaria disso. "Sim", concordou Clara. "Acho que ele gostaria." 3 meses depois, Clara Whitmore faleceu tranquilamente enquanto dormia. Ela foi encontrada em uma manhã de domingo na mesa da cozinha, com uma caneta na mão e uma folha de papel em branco à sua frente. A carta era breve, mas completa. "Meu querido Michael, estou voltando para casa. Espere por mim." Os moradores da cidade compareceram ao funeral, lotando a pequena igreja onde ela rezava pela volta segura de Michael todos os domingos há 4 décadas. David Torres falou na cerimônia, contando aos enlutados sobre a vida de seu pai, sobre o amor que uniu 3 estranhos através do tempo, da distância e da perda. "O amor nem sempre é sobre segurar", disse ele. "Às vezes é sobre deixar ir. Meu pai esqueceu muitas coisas, mas nunca esqueceu como amar. Clara nunca esqueceu como ter esperança. Juntos, eles provaram que alguns laços são mais fortes que a memória, mais fortes que a morte, mais fortes que o próprio tempo." As cartas que Clara escreveu foram realmente doadas ao Museu dos Veteranos, onde passaram a fazer parte de uma exposição chamada Cartas de Amor aos Perdidos. Visitantes de todo o mundo vêm ler suas palavras para entender o que significa amar sem condições, ter esperança sem garantias. Mas talvez a coisa mais notável tenha acontecido no dia seguinte ao funeral de Clara. David Torres estava limpando a casa dela quando encontrou sua última carta, aquela que ela estava escrevendo quando morreu. Ao lado, em uma pilha organizada, havia 43 folhas de papel novas, o suficiente para mais um ano de cartas de domingo. Em cada folha, ela havia escrito apenas 2 palavras: "Obrigada. Obrigada pelo amor que a sustentou. Obrigada pela esperança que a definiu. Obrigada pela prova de que algumas promessas, mesmo as quebradas, são cumpridas de maneiras que nunca esperamos." A casa onde Clara e Michael planejavam construir sua vida juntos foi vendida para um jovem casal com seus próprios sonhos. Eles pintaram as persianas de vermelho, como Michael havia prometido, e plantaram um jardim onde Clara esperava. O velho carvalho ainda está de pé no quintal com as iniciais gravadas profundamente em sua casca: CW plus MT para sempre. E nas manhãs de domingo, quando a luz incide diretamente sobre a janela da cozinha, os visitantes do Museu dos Veteranos dizem que quase podem ouvir o som da digitação, o sussurro das páginas sendo viradas, a persistência silenciosa do amor que se recusa a se render. Clara Whitmore escreveu 2.236 cartas para um homem que não conseguia lembrar seu nome. Mas, no final, a memória provou ser menos importante do que o amor. No final, as cartas chegaram ao seu destino. Não pelo serviço postal, mas pelo simples milagre de um filho que levou o coração de seu pai para casa, para a mulher que o guardou por 43 anos. Isso é o que aprendemos com Clara, que o amor não é sobre ser lembrado, é sobre escolher lembrar. É sobre escrever cartas para o silêncio e confiar que, em algum lugar, de alguma forma, o amor encontra seu caminho. Algumas histórias terminam com uma reunião. Algumas terminam com o reconhecimento. A história de Clara termina com a redenção, com a compreensão de que nenhum amor é desperdiçado, nenhuma fé é tola, nenhuma esperança é perdida. Em um mundo que se move muito rápido e esquece com facilidade,
Clara Whitmore nos lembra que algumas coisas valem a pena esperar. Algumas pessoas valem a pena ser lembradas. Alguns amores valem a pena ser preservados. Uma carta de cada vez, um domingo de cada vez, um batimento cardíaco de cada vez. E às vezes, se tivermos muita sorte, o amor bate à nossa porta com respostas que nunca esperávamos, trazidas por estranhos que acabam sendo exatamente quem estávamos esperando o tempo todo.